Salve galera, Careca Garage na área, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Pessoal, uma edição diferente hoje para vocês, conforme a nossa votação pelo Instagram, para essa segunda edição. Perguntei para a galera interagir se eles queriam uma nova lasanha, né, que eu fizesse uma matéria de um novo carro, ou se eu fizesse a minha história. E a maioria aí venceu, né? O pessoal queria conhecer um pouquinho da minha história, né, do Careca aqui. Vim até sem boné hoje, ó, para aproveitar e mostrar meus lindos cabelos que não existem mais. Essa careca aqui. Mas enfim, por isso Careca Garage, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, né? Mais uma vez agradecer todo o apoio de vocês, todo mundo que está aí dando uma força pro canal, né? A gente já passa aí mais de 130 inscritos aí em menos de 10 dias. Então, gratidão de verdade, muito obrigado. E aproveitando para iniciar esse vídeo, né, já sabe, se inscreve, você que não se inscreveu, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, né, vai vir muita coisa legal, a gente quer mostrar bastante coisa legal para vocês aqui no canal, projetos inusitados, projetos diferentes, diferentes tribos, né, diferentes pessoas. E essa é a nossa realidade, né? Nós somos amantes de carro, de várias tribos, e por isso a gente quer passar isso para vocês de uma forma assim bacana, de uma forma diferente, né? E esse que é o intuito do canal, a gente mostrar projetos diferentes um do outro, batendo um papo com as pessoas, contando a história delas e, obviamente, das suas lasanhas, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí dos próximos conteúdos, beleza? Então vamos rodar a vinheta nesse momento. Estamos de volta, pessoal! Vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história. Pessoal, minha história com o carro começou lá desde o berço. Praticamente aí, eu fui feito dentro de um carro, né? Uma história assim bem bacana, foi dentro de um Opala, por sinal, não lembro o ano, não lembro, meus pais até me comentaram comigo na época, mas não estou lembrado que ano que era o carro, enfim. Mas foi isso, fui gerado ali, e eu acho que tudo começou ali, né? Essa paixão louca que eu tenho pela máquina, eu em máquina, começa ali do berço. Muita influência dos meus pais, né? Muito mais aí por parte na época da minha mãe. Por quê? Porque minha mãe que me ensinou a dirigir, né? E apenas com 9 anos de idade, ela já me colocou dentro de um Opalão, ela tinha um Opala 78 6 cilindros, e ela me colocou dentro desse carro e falou: você vai aprender a dirigir com 9 anos de idade, com almofada. Então, ou seja, com 12, 13 anos, eu já pilotava um carro sozinho, tranquilamente aí pela cidade. Isso era um perigo, né? Porque isso me despertou uma paixão maior ainda, e eu não parei mais, né? Assim, desde então, venho dirigindo. Hoje também é uma das minhas profissões, né? Trabalho como motorista de aplicativo, continuo indo piloto. Então, assim, uma paixão louca que veio desde pequeno. Contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou um cara que veio de uma família humilde, meus pais, meus avós. Com 14 anos comecei a trabalhar junto com meu pai. Depois, com 16 anos, eu saí para o mercado, fui ser office boy, depois eu fui trabalhar como técnico mecânico. E depois eu caí na área comercial, enfim, eu tive aí a minha carreira ao longo desses 22 anos. Hoje estou em transição de carreira, estou tentando sair um pouco dessa parte de vendas em grandes empresas, essa pressão total, mas a gente também não pode, né? A gente não pode negar se vier alguma proposta de trabalho, porque na atual situação a gente precisa trabalhar. Mas assim, estou tentando migrar, estou tentando uma transição de carreira nesse momento, né? E contando um pouquinho da minha vida, né? E assim, meu nome é André, eu tenho 44 anos de idade hoje, né?
tenho um filho maravilhoso de 11 anos que se chama Arthur. Hoje sou casado, novamente, né? Eu tive o primeiro casamento com a mãe do meu filho e hoje eu estou no segundo relacionamento. Contei um pouquinho da minha história aí com relação à parte de trabalho, mas assim, na verdade a minha história com o carro começou aí em 94, 95, né? Foi onde eu comecei a pegar aquela paixão realmente, onde meu pai falava, pô, lava meu carro no final de semana, e eu ficava ali lavando o carro dele, já imaginando eu dirigindo e aquelas coisas, e meu pai sempre me passando os ensinamentos, o que era o carro, o que era o motor, e eu sempre muito curioso também, perguntando, né? Então assim, em 95 comecei com essa paixão louca por carro. Meus pais sempre tiveram carros legais, meu pai teve Gol GT, teve Variante 2, Brasília, minha mãe também teve Opala, teve Caravan. Minha mãe é doidona, gente, pra quem me conhece, a dona sua. Doidona, foi motoqueira, gostava de um Opalão, gostava de uma Caravan. E aí com mais ou menos aí, que eu falei pra vocês, por volta de 9 anos, minha mãe tinha um Opala 78 onde eu aprendi a dirigir. E aí desde então, com 12, 13 anos, eu já estava dirigindo. Então assim, isso foi um perigo porque como eu gostava muito, eu pegava o carro escondido dos meus pais e ia badalar pelas noites de São Paulo aí com 14, 15 anos, até pra racha eu ia. Mas é isso, pessoal, aí assim, com 18 anos, né, eu tirei a carta de motorista, e aí meu pai, ele tinha um Monza 88 dourado na época, 4 portas, lindo Monza, e como ele não tinha uma grana para me dar um carro, ele falou, cara, eu vou te dar esse carro, mas nós dois vamos usar, né? Você vai usar no final de semana, à noite e tal, e eu vou usar ele para trabalhar. E, cara, na hora eu já pensei, isso não vai dar certo. Porque, eu via aqueles carros na época rebaixados com roda, Gol, Fusca, Voyage, na época era o que pegava, assim, né? Final dos 80, 90, muito quadrado, né? Passat, Monza, Gol, Paraty, enfim. E assim, meu pai pegou e deixou eu usar o Monza, assim, como se fosse pra mim, né? Quando eu saía à noite, essas coisas. E aí começou a guerra, né? Porque, eu queria um carro baixo a qualquer preço. Na época era muito caro fazer uma suspensão. Só existia o Maia, não sei quem conhece aqui da região de São Paulo, Zona Leste. Tinha um Maia aqui no Belém que fazia essas suspensões preparadas e era uma fortuna. Então o que a gente fazia? Era picava a mola mesmo. A gente picava a mola e jogava o carro no chão do jeito que dava. E era assim que a gente curtia. E, primeira coisa que eu fiz foi picar a mola do Monzão, né, E assim, meu pai trabalhava com o carro, né? Usava pro dia a dia, você imagina. E aí começou aquela guerra, meu pai brigando comigo, que você tá estragando o carro. Ele ia lá, comprava a mola, botava as molas no carro, não dava 2, 3 dias, eu picava a mola, o carro no chão. Ele ia lá, comprava outro jogo de mola, eu ia lá, picava, olha, eu vou te falar, eu fiz o meu pai sofrer nessa época, gente. Eu não sei como ele não me deu uma surra assim forte. Porque realmente assim, eu não conseguia andar com o carro alto. Não conseguia andar com o carro alto. E como eu dividi o carro com ele precisava do carro para trabalhar, né? Até um dia que ele realmente chorou, cara. Assim, que ele não acreditava que era a terceira vez que eu tava picando a mola do Monza, jogando o carro no chão. Quicando, sem amortecedor, sem porra nenhuma. E ele precisando do carro para trabalhar. Mas enfim, foi uma época boa, isso passou, depois ele comprou um carro para ele, deixou só um Monza comigo, que fiquei alguns anos aí com o Monza. Mas assim, né, desde os meus 12 anos, né, eu lembro que eu estava brincando na rua com essa idade e eu vi na época um diplomata passar na minha frente e eu achava aquele carro maravilhoso. Eu falei, poxa, eu olhei para aquilo e falei, um dia eu vou ter um carro desse.
E aí, com muito trabalho, a gente foi lá e conquistou um Diplomata 88 na época, nos anos 2000. Eu comprei um 88, eu tinha um Uno, eu comprei de um amigo meu, Chuck, um abraço pro Chuck aí. Comprei esse Uninho do Chuck, fiquei com ele um tempinho, logo na sequência eu fiz um rolo e troquei o Uno no Diplomata. Pra você ver quanto que valia um Diplomata na época. Eu lembro até hoje que era R$6.000. Então fiz o rolo, peguei o Diplomata e ali começou uma história doida, né? Assim, uma história de pura doidice. Né? Eu lembro que eu tinha 19 para 20 anos na época, era um pau de virar tripa. Assim, para quem também não conhece, pessoal, também falei pouco de mim, né? Tem vários apelidos. Né? Um dos apelidos mais antigos aí que eu tenho é Magrão, então, que ficou aí na galera, até hoje o pessoal me chama de Magrão, apesar de eu não ser mais magro, mas assim, Magrão, Grones, né? E depois veio o Careca. E enfim, e aí quando eu comprei esse Diplomata, cara, eu falei, cara, eu vou montar um monstro nisso aqui. E aí assim, tudo que eu trabalhava e ganhava ia pra porra do Diplomata. E enfim, comecei aspirando o carro, trocando comando e tal, aí comecei a fazer umas zoeiras, vi que o carro já estava mais fraco, aí colocava um comando maior, aí trabalhava o carburador, era uma 446, aí começou a ficar bom. Aí depois eu fui para uma Weber, montei um aspiradão monstro com Weber, comando 300 e tudo mais. E aí começou as dores de cabeça, né? Começou a quebrar câmbio, começou a quebrar diferencial, né? Não tinha preparado isso. E assim, ao longo depois de uns 5 anos eu vim a turbinar. Aí consegui comprar meu primeiro kit turbo pro Opala. E cara, assim, uma sensação única, né? Assim, eu acho que quem está assistindo esse vídeo e realmente tem uma ligação homem-máquina, sabe do que eu tô falando, arrepia, né, cara? A hora que você tá dentro do carro, que você sempre almejou, né? E a turbina começa a encher. E assim, não tem explicação, né, gente? É uma coisa assim surreal. Né? É uma sensação de liberdade, é uma sensação anestésica ali naquele momento, uma sensação de felicidade. E enfim, e aí comecei, né, gastar dinheiro no carro a doido, né, assim, adoidado. Quebrava câmbio, quebrava diferencial, e eu troquei acho que 4, 5 câmbio, 3, 4 diferencial. Andava com na época eu andava com uma ponto .70, né, no Opala, com kit pulsativo com turbina em cima. Com a Weber 40, né? Mas só isso, assim, andava com aquele pouquinho. Enfim, e aí depois de tantas gastanças no carro e conversando com o mecânico, né? Também mandar um abraço pro Miguel, meu mecânico, hoje. Quantas dores de cabeça esse cara não me aguentou ao longo de todos esses anos aí, há mais de 20 anos que eu sou cliente dele. E assim, depois de tanto carro dar um monte de manutenção, né, eu realmente peguei, parei, juntei um dinheiro e falei, agora eu vou montar do jeito, né, que era para não quebrar mais. E enfim, e aí montei, fiz o motor do zero, abri para 4.400, coloquei os pistão do 4 cilindros, voltei o comando 250S porque o comando era muito alto, para a turbina entrar um pouquinho mais de baixa, né, peguei uma garra de 72-100. E na época eu comprei um coletor da Engine, onde ele fez um retrabalho no coletor e nós colocamos aí 3 bicos de Monza monoponto para poder alimentar em alta com o Digipulse. Galera que lembra do Digipulse, né? Era aquele aparelhinho que você regulava com a chave de fenda aí os bicos, alta, média, baixa, média e alta, né? Dos bicos. Para quando você precisasse de potência aí em alto giro, né, para os bicos alimentar o carro. Então eu coloquei esses 3 bicos, a gente retrabalhou a Weber e aí a gente montou um monstro, né, assim, montei com um câmbio Clark de caminhonete,
colocamos um diferencial 330 de Silverado, um Dana, adaptado obviamente para o Opala. E, enfim, nós acertamos o carro na época no Dino, com um 0,5 veio 353 cavalos de roda. Então era um carro bem esperto, né? E é a paixão da minha vida, né? Aquele carro representava tudo pra mim, assim, né? Não tem nem palavra para medir o que aquele carro passava para mim na época. E desde então, né, óbvio que eu não andei com 0,5, óbvio que eu fui lá e torci a porca e dei trabalho para o mecânico regular ele, até que a gente chegou numa regulagem aí de 1,7 kg no Buster, né? A gente tinha um Buster, rodava com 1 e 2 no pé e o Buster ia para 1,7 kg. E aí o carro virou um monstro, né? Tinha mais de 600 cavalos de roda, loucura total. E, enfim, e aí em 2014, né, eu fiquei com esse carro 16 anos. Não, fiquei com esse carro 16 anos? Não fiquei 16 anos não. Eu fiquei com esse carro 14 anos. Eu vendi ele em 2014, se eu não me engano. Ou 2014 ou 2015. Não vou me recordar agora. Mas foi nessa época aí. E eu precisei vender o Opala porque eu passei por uma situação financeira muito ruim e eu precisei me desfazer desse carro. E obviamente que ao longo da minha trajetória, né, eu tive outros carros antigos também, né, junto com o Opala. Eu tive Landau, eu tive Brasília, eu tive Kombi 2 janela Corujinha, tive um Fiat Tipo. Tive também Corsinha, né, um Corsinha sedã na época, tive outros carrinhos, mas enfim, o Opala era meu xodó, né? E aí quando eu passei por esse aperto financeiro, que eu comecei a vender os carros e tal para me sustentar, para sustentar o meu ciclo de vida naquele momento, e até meu filho, que na época já era nascido, eu tive que me desfazer do carro, né, cara? E aquilo pra mim foi como se estivesse arrancando um filho de dentro de mim, né? Eu vendi para um amigo meu, que é o Daniel Guerra. Hoje ele é CEO aí da Tudo por Opala. Um cara que sempre gostou muito de Opala e eu achei muito legal vender para ele, porque era um cara que cuidava demais. Ele chegou a pegar o carro, né? Meu carro estava parado há um tempinho, que eu já estava ruim de grana. Ele fez uma revisão do carro, deixou o carro mais original possível na época, que eu tinha colocado banco de couro caramelo, tinha feito umas besteiras na época, mas ele pegou o carro, deixou zeradinho, deixou originalzinho na época, cuidou do carro. Mas eu lembro até hoje, assim, a hora que a gente subiu o carro no guincho e o guincho começou a ir embora, eu chorava igual um bezerro, gente. Assim, é uma sensação que eu não desejo pra ninguém, né? E parecia que ali a minha vida toda, o meu sonho estava indo embora. Mas enfim, né? E com isso a gente aprende, com isso a gente luta, né? Pra gente ter novos objetivos, né? E desde então, assim, passei por um período muito difícil, acabei ficando sem carro nenhum antigo na época. Aí entrei no trabalho, comecei a performar legal no trabalho e aí eu comecei a novamente refazer essa parte da minha vida, né? E na sequência eu comprei uma Mercedes, uma E320 9,6, uma azul, era uma série especial que era azul, do interior azul. E assim, também era outro carro que eu sempre olhava as fotos e falava, cara, demais, tal. Quem sabe um dia eu não vou ter um carro desse, e acabei tendo, que era um 6 cilindros também, né? Ela é uma 3.2, 24 válvulas, 6 cilindros, original aí de fábrica. E desde então, depois da Mercedes, aí eu comprei uma Maré. Depois da Maré eu comprei um Vectra. E hoje essas crianças que estão aqui me acompanhando aí nessa jornada, né? A Maré está comigo há 10 anos, eu comprei ela em 2014. E o Vectra, ele veio na pandemia em 2020.
né, que eu comprei esse Vectra também. Né? E hoje, assim, é o que eu tenho, né, assim, de carro antigo, de nostalgia. E eu vou te falar que esses dois carros me trazem muita paz, assim, interior. Hoje, a minha válvula de escape é vir aqui para esse lugar que vocês estão vendo e cuidar dos meus carros, né? Cuidar deles, lavar, deixar eles legal, dar um rolê, né? A gente tem um postinho que a gente encontra os amigos de quarta-feira, que é muito bacana, né? Fica aqui na Avenida São Miguel com a Tiquatira. Faço um convite para vocês, posto 7. Ele se encontra de quarta-feira, bate um papo, galera super do bem, vários carros legais, né? Vários projetos bacanas. E enfim, e hoje eu quis trazer isso para vocês, um pouquinho da minha história, um pouquinho lá de trás, né? Da onde começou tudo, da onde que eu estou hoje, né? Eu sou um amante assim de carros barca. Quem me conhece sabe que eu gosto de carro grande, né? Então por isso veio aquela paixão do Opala, do Diplomata, depois veio a Mercedes. E hoje eu almejo muito pegar um 300C futuramente, né? Que é um carro que também desde quando lançou esse carro, eu olho e falo, cacete, um dia eu vou ter uma porra dessa, né? No português, claro. E assim, buscando sempre, trabalhando, sempre tentando, a gente tentando ser melhor que ontem, né, galera? Antigamente eu tinha uma condição de vida muito boa, né? Eu cheguei a trabalhar em umas empresas onde eu realmente consegui construir um patrimônio, mas quando a gente não dá valor para certas coisas na vida, né, a gente acaba perdendo essas coisas no futuro. E é isso que aconteceu comigo, né? Eu acabei dando valor, muito valor para carro, para a máquina em si, e esqueci um pouco de valorizar pessoas, família. E eu acho que isso que fez com que eu descesse os degraus, né? Descesse a montanha rolando depois, né? Acabei perdendo tudo. E hoje ainda não me restabeleci, né? Hoje eu estou tentando aí uma nova transição de carreira, estou tentando até mesmo aqui com o YouTube uma ajuda, né? Tentar mostrar meu conhecimento para vocês, né? Sou um cara já velhinho, tenho experiência aí na área automotiva, então por isso que eu quis montar esse canal, porque eu conheço bastante gente, vou mostrar muita coisa legal para vocês, muitos projetos bacanas. Então o intuito desse canal, né, de mim, da pessoa aqui, André, falando para vocês agora, é realmente trazer conteúdo de valor, conteúdo de qualidade para vocês e histórias, né? Porque eu acho que nada mais legal do que a gente aprender com outras pessoas, não é verdade? Então eu acho que isso eu levo para minha vida, assim. E é isso. Hoje eu estou batalhando bastante para tentar aí uma estabilidade financeira, né? Estou tentando não vender as minhas duas joias aqui, que é uma coisa que eu amo demais, né? Tenho uma paixão especial por essa maré aqui, porque ela foi o meu carro do dia a dia, hoje é meu carro de passeio, mas é um carro que nunca me deu problema, tá? Por mais que o pessoal fale mal de maré, eu acho que assim, se você cuidar da maneira certa e fizer as coisas certas, como manda o figurino, você vai ter um carro pro resto da sua vida, né? Então eu sou muito grato a esse carro aqui, porque realmente eu tenho muita história com ela, né? Vectrão também, gosto muito desse carro. É um carro que veio assim uma hora muito boa na pandemia. Eu estava perdendo um Polinho 2012 que eu tinha na época. Estava com um negócio na pandemia e eu acabei quebrando, como várias pessoas quebraram na pandemia. Eu precisei vender o Polo que eu tinha para pagar esse negócio que eu tinha comprado e aí acabou me sobrando esse Vectra na época.
eu troquei, na verdade eu tinha uma moto e troquei a moto nesse Vectra. E aonde eu hoje agradeço muito porque é um carro sensacional. O Vectra, contar um pouquinho para vocês aqui desse carro. O Vectra, eu montei ele, né, Stance na época, né? Então, para quem quiser ver aí um pouco da história do Vectra, segue no Instagram Vectra B Black, né? Você vai achar lá Vectra _B _Black, tá? É o Instagram dele. Então eu montei um projetinho na época Stance, coloquei umas rodas tala 9,5 atrás, tala 8,5 na frente, uma réplica da Monoblock, da Mercedes, ficou sensacional o carro, né? Fiz essa grade que muitos criticam essa grade, mas pra mim eu curti muito esse visual, né? Troquei o jogo de faróis também, coloquei esse farol moderno que dá, eu acho que acendeu bastante a frente do carro. E hoje eu tô com uma configuração de roda 17 nele, as 17 do Vectra CD, né, que o pessoal costuma chamar de Atenas, roda Atenas. E montei uma suspensão a ar também nele. Então o Vectra, basicamente a configuração, motor originalzinho, né, e realmente carro para desfilar. Então é isso, Vectrão tá com suspensão a ar, roda 17, tá com esse visual que pra mim é um visual bacana, um visual imponente, bravão. E aqui falando um pouquinho dessa bichona aqui, essa aqui tem história. Essa aqui é um carro que, cara, eu tenho muito apreço, muito carinho. É um 5 cilindros, né? Ela é uma 2.0 20 válvulas, mas esse carro aqui ele já está um pouco mexido, né? Eu coloquei um take com filtro, ele está com um escapamento de 2,5 direto até o meio do carro, né? E eu tenho um cabeçotezinho aí trabalhadinho, tá bem taxada, então é um carro que tem muita potência em baixa, né? Barulho sensacional, né? Esse barulho da maré já é sensacional. Você imagina um barulho direto morrendo com um cano no meio do carro, como que deve ser. Mas eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Eu vou fazer uma matéria dela, um videozinho, assim como eu fiz do Vectra, né? Quem acessou o canal aí deve ter visto, já tem um vídeo do Vectra aí, onde eu detalho um pouquinho mais sobre o carro. E vou fazer também da maré para mostrar para vocês aí quão legal que é esse carro, né? Esse carro me diverte demais, é um carro que anda absurdo porque ele tem, né? Na verdade ela só tem um cabeçote com escapamento, mas é um carro que anda demais, não sei explicar isso para vocês. E é isso, ela tá com um jogo também de 17 hoje, já tinha montado ela com um jogo de 18 inicialmente. Depois eu caí para 17, é uma réplica da Hotform, é a Vitória Vigo, essa roda. E eu dei um visual assim meio que de carro de corrida mesmo, né? Pintei as rodas de preto e coloquei uns apliques da Pirelli em volta do pneu, ficou um visual assim muito bacana, bem agressivo, tá? Então é isso, gente, queria passar isso para vocês. Hoje esses meus brinquedos aqui do Careca Garage. Montei o canal com esse intuito de mostrar grandes projetos para vocês, né? Grandes projetos, diferentes projetos. Tem uma fila enorme, eu preciso até ver como que eu vou fazer para encaixar todo esse pessoal, mas tem muita coisa bacana para mostrar para vocês. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa edição, que eu contei um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre a minha paixão por carro, da onde começou, da onde eu estou hoje, da onde eu almejo, né? Como eu falei, eu pretendo ainda ter um 300C, né? Socado no chão com as 22. Então é isso, galera. É assim, hoje é o que eu tenho aqui, minhas paixões, meus dois negão aqui, Vectra, Maré.
E é isso. Queria agradecer vocês, queria agradecer por essa edição, uma edição breve, um resumo, né, um pouquinho da história aí da minha vida. Eu queria agradecer, deixar os meus agradecimentos aí aos meus amigos de época, né, os meus amigos da vila aqui da Vila Esperança, da época de racha, da época das baladas, da época da zoeira, da época da Jafé, né? Tive muitos amigos também. Participei de um grupo chamado Geração Turbo. Na época era um fórum, né? Quem lembra dos fóruns, né, de internet? Então, queria agradecer esse pessoal também da Geração Turbo. E é isso, pessoal. Gratidão por vocês estarem me dando essa força. E bora para a próxima edição, que vem muita coisa bacana aí pela frente, muita lasanha legal. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like no vídeo para dar essa força aí para nós, tá bom? Grande abraço.